Pronto. É a aula do dia 31 de março sobre logaritmos de decimal, turma do primeiro agro, manhã. Então, vamos lá, começar. Então, gente, ele fala aqui sobre o logaritmo decimal, tá? Deixa eu falar para vocês exatamente o que é o logaritmo decimal. Vocês já ouviram falar em número irracional? Sim, sim. O que é um número irracional? Vocês poderiam me definir ou dar uma ideia o que é? Uma definição completa ou uma definição Se você semicompleta? puder. Então, a semicompleta. Tá. O número racional é aquele número que é considerado, assim, inteiro, né? Pode ser representado por uma fração, que é aquele... O irracional? O racional, né? Ou não? Tá, Tô viajando. vá. Não, tá viajando não, tá, beleza. É tipo esse daqui, 1/5, que é 1 sobre 5. Certo, perfeito. O número, e Isso. baixa o radical. Acho que é só isso que eu posso dizer, a semicompleta. Pronto, então deixa eu falar um pouco da história, tá? A matemática, ela teve alguns momentos de crise quando ela ampliou os conjuntos. É como, por exemplo, quando a gente está crescendo, né? Quando a gente nasce, então aquele choro inicialmente é a dor do ar entrando nos pulmões pela primeira vez. Então é um tipo de dor, de crise, crescimento, né? Quando a gente está na fase 12, 13, 14, está adolescente, está começando a mudar para a vida adulta, praticamente, a gente também fica, às vezes, com o corpo um pouco desproporcional, né? Muda um pouco o pensamento, fica numas crises loucas aí. Então, no momento de crescimento, existe um pouco de crise antes, né? Agora mesmo, essa crise toda que a gente está passando vai proporcionar alguns crescimentos. Ficasse gordo foi Arthur. Então, veio o seguinte, a matemática, inicialmente, né, existia a ideia dos números naturais, né, que era aquilo que você poderia contar. Então, 1, 2, 3, 4, beleza, isso é muito, muito prático. Quando começou a aparecer a ideia de números fracionários, você dividir 1 por 2, tinha coisa que você não podia dividir, né? Você não podia dividir você em duas pessoas. Você ia ter dois pedaços de corpo, mas não ia ter duas pessoas. Então, depois dessa crise da fração, tiveram mais duas, que foi a dos números irracionais e dos números complexos. Eu vou me prender mais aos números irracionais. Primeiro, a etimologia do nome irracionais. O prefixo i significa negação, não é? Incompetente, por exemplo, irracional, impossível, então esse prefixo aí é de negação. E ele quer dizer que é um número que não é racional, que não é possível de você ter um raciocínio sobre ele. E por que isso? Porque isso apareceu muito na época de Pitágoras, tá? Naquela época em ali Grécia, Mesopotâmia, aquela área por ali, né? Arábia, aquele pessoal que fazia muita matemática, discutia muito matemática, e eles sempre associaram o número como medidas. Então, o que a gente pensa hoje como 2, para eles não tinha muito sentido 2. Tinha sentido 2 quilos de trigo, 2 metros, 2 centímetros, ou no caso não existia metro em centímetro, né? Um anacronismo, só para vocês entenderem, mas eram duas... Oi, pode falar, Você está Eduardo. compartilhando a tela, é? Não, ainda não. Ah, tá certo. É um anacronismo, fala em centímetros, né? Porque ele só veio a partir da Revolução Francesa, né? O sistema métrico decimal, mas é só para vocês entenderem. Na verdade, eram côvadas, por exemplo, né? Polegadas, côvadas, eram réis, eram unidades da época. Então, quando você dizia que um objeto tinha 5 côvadas, quer dizer que uma côvada cabia 5 vezes dentro daquele objeto. Então, na verdade, é uma comparação. Hoje em dia, quando eu digo 2 metros, eu penso que aquele objeto, que aquele comprimento, ele cabe 2 vezes a medida de 1 metro. Então, é uma comparação, tá? Então, os números racionais, eles viviam de comparar medidas. Quando Pitágoras, né, e seus discípulos encontraram o número raiz de 2, por exemplo, eles ficaram achando louco demais, porque era um número que não dava para caber unidades inteiras dentro dele. Por exemplo, deixa eu apresentar aqui para vocês.
Raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, 128 e segue. Tá? Deixa eu abrir uma outra tela aqui. Não vai falar hoje de radiciação, é? Oi? Vai falar hoje sobre radiciação? Não, na verdade eu quero só introduzir para vocês o que é um número irracional, tá? Para depois que eu introduzir a ideia de número irracional, eu poder falar de logaritmos que não são exatos. Ah, pensei que ia falar de radiciação, chega até me Não, animar. não. Não. Então, vê o seguinte, quando você colocar raiz de 2, por exemplo, raiz de 2, ele vale aproximadamente, vou colocar aqui para vocês, aproximadamente 1,4142, 128, e eu esqueci o restante. Pronto. Ele é um número irracional, ou seja, não tem como definir o número de vezes exata que ele cabe dentro da unidade, ou que a unidade cabe dentro dele. É diferente, por exemplo, de 5 dividido por 2. Porque eu sei que 5 dividido por 2 quer dizer que o número cabe 2 vezes e meia dentro da unidade. Então, se eu tiver, agora, 27 dividido por 10, ele cabe 2 vezes 7 vezes o tamanho, tá? Então, dá para a gente entender isso. Aí, o que acontece? Os números irracionais, eles têm uma representação infinita. Então, eu não sei qual é o próximo número, a menos que eu faça os cálculos de uma raiz quadrada. E enquanto que os números racionais, eles têm uma representação finita, ou, quando a representação é infinita, ela vem de forma periódica, ou seja, eu sei o que vai vir depois. Mesmo sendo uma representação infinita, mas ela é periódica. Então, já os números irracionais, eles têm uma representação infinita, mas que não é periódica, ou seja, eles não se repetem numa certa ordem. Tá? Por período, entenda uma repetição periódica, por exemplo, os dias da semana. A cada 8 dias se repete o mesmo dia. Então, se hoje é quarta-feira, com mais 8 dias vai ser uma outra quarta novamente. Tá? Então, eles têm 7 elementos, a cada 8 eles se repetem. Né? Os números decimais também, as unidades se repetem a cada 10. Eu conto de 0 a 9, o 10 vai começar do 0 de novo, aí 11, 12, até o 20, e aí vai os períodos, tá? Então, o logaritmo de um número, ele só tem 2 possibilidades. Ou ele é um número racional, quando dá exato, ou ele é um número irracional, e essa é a nossa preocupação. Porque quando ele dá um número exato, eu posso usar exponencial. Mas quando ele dá um número inexato, eu tenho que usar a definição de logaritmo decimal. Deixa eu apresentar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui uma tabela, deixa eu escrever aqui uma tabelinha para vocês, só para vocês entenderem melhor, tá? Ó, eu tenho aqui, deixa eu escrever outra tabela, para vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo dizer. Ó, aqui eu vou ter 10 elevado a 0. Deixa eu aumentar mais aqui o tamanho para vocês visualizarem melhor. Depois, 10 elevado a 1. Depois, 10 elevado a 2. Eu vou escrever alguns, tá, gente? Para vocês também não ficarem perdendo tempo escrevendo vários números. 10 elevado a 5. Pronto. Também, professor, Oi. A matemática é infinita. Daqui que o senhor termine... Né? Eu vou escrever aqui, 10 elevado a 0 dá 1. Aqui é 10. Aqui é 100. Aqui é 1000. E aqui é 10.000. Tá tranquilo, gente? Deixa eu botar o pontinho aqui para ninguém se preocupar. Pronto.
Tá? Imagina que eu tenho isso aí. Deixa eu agora escrever uma outra aqui embaixo. E fazer o seguinte. Deslocar um pouquinho. Opa. Vocês vão entender melhor quando eu fizer isso aqui, o que é a característica de um número. Tá? A mantice a gente vê depois. Eu quero entender o que é característica. É isso que eu quero entender. Deixa eu botar aqui de outra cor para facilitar a visualização de vocês. Pronto. Então, gente, veja. Eu tenho aqui 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 12, 10 elevado a... Eita, faltou 3, né? 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. Pronto. Gente, eu vou dizer para vocês o número. O número 50. Qual é o intervalo que o 50 está? É entre 1 e 10? É entre 10 e 100? É entre 100 e 1000? Ou é entre 1000 e 10.000? O número 50. 10 e 100. O número 50 está aqui, não é isso? Entre Isso. 10 e 100, tá? Então, eu vou dizer que o número 50, ele é... Deixa eu aumentar aqui. O número 10. Veja que 10 é 10 elevado a 1, certo? Então, 10 elevado a 1 não dá 10? Esse número é menor do que 50. Só que 50 é menor do que 10 ao quadrado, que é 100, tá? Então, a jogada que eu vou falar para vocês, a brincadeira agora é a seguinte. Eu vou sempre escrever o número entre duas potências de 10, tá? Então, 50 está entre 10 e 100. 10 é 10 elevado a 1 e 100 é 10 ao quadrado. Então, eu já escrevi aqui o número 50. Eu vou agora escrever outro número. Eu vou escrever o número 130. 130 vai estar entre que potências de 10, o 130? Entre 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. 10 elevado a... Perfeito, né? O 120, o 130 vai estar aqui, né? Então, eu vou dizer a vocês agora que eu tenho entre 100 e 1000, eu tenho o número 120, tá? Aí eu pergunto a vocês, agora, qual é o logaritmo de 10? 1. 1. Por quê? Não. É 1, porque 10 elevado a 1 dá 10. Aí você vai dizer, Matheus, e a base? Não precisa de base. Como eu estou trabalhando com logaritmo decimal, eu só vou gastar a caneta se eu escrever a base. Não está errado, não. Mas eu não preciso escrever base, tá? Não preciso, porque a base é 10. Oi. Eu já ia perguntar sobre isso. Quando, tipo, a base não está presente, ela é 10. Geralmente é 10. Isso. Sempre é 10. É decimal. Sempre é 10. Decimal. A base é decimal, isso. quando tiver... A base é decimal, a base é 10. Não é, geralmente não, é sempre. Tá? Não tem essa regra, não tem exceção. Não tem base, é 10. Acabou a conversa, não tem o que pensar, é 10. Tá? Agora eu vou perguntar a vocês quanto é o logaritmo de 100. 2. Por que 2? Por que 2? 2 elevado 10 ao quadrado, né? 10 elevado a 2. É igual a 100. Isso, 10 ao quadrado é 100. Aí eu vou perguntar a vocês agora o seguinte. Quanto é o logaritmo de 50? Quem sabe? Está entre 1 e 2. Perfeito. Eu não posso dizer que é 1 exatamente, porque 10 elevado a 1 dá 10, é pouco. Eu não posso dizer que é 2, porque 10 ao quadrado dá 100, é muito. Então, o logaritmo de 50 é 1, alguma coisa. Tá? Eu não sei. É isso que eu quero descobrir. O meu problema se baseia nisso. Por quê? Se eu tenho uma exponencial que vira 10, eu sei que o expoente é 1.
Se eu tenho um exponencial que termina em 100, eu sei que o logaritmo é 2, porque o logaritmo é o expoente. Agora, se eu tenho uma que termina em 50, eu não sei quanto vai dar. Eu sei que vai dar 1, alguma coisa. Tá? Mas esse alguma coisa é complicado para descobrir agora. A gente vai entender daqui a pouco. Então, isso é o que a gente chama de característica do número. Veja, o número 10 tem quantos algarismos? Inteiros. 2. Então, a característica dele é 1. Eu vou dizendo o número e a característica. E vou esperar que alguém me diga qual é a regra geral, tá? O número 50 tem 2 algarismos. A característica dele é 1. O número 100 tem 3 algarismos. A característica dele é 2. Alguém já conseguiu descobrir qual é a regra? Toda vez que o número tem 2 algarismos, ele sempre vai dar 1. Toda vez que o número tem 3 algarismos, vai dar 2. Cada um... N menos 1. N menos 1, perfeito. Então, o número, por exemplo, o número 3.457, qual vai ser a característica dele? Vai ser 3, porque N é a quantidade de algarismo e menos 1. Ele tem 4 algarismos. Ou seja, 3.457, ele está entre 1.000 e 10.000. Ele tem 4 algarismos, a característica dele é 3. Então, se eu fosse escrever para você o logaritmo de 3.457, eu vou dizer, olha, eu sei que o logaritmo começa com 3. Tá? Por que 3? Não é porque aqui é o número 3, não, tá, gente? Podia ser até outro número. Deixa eu botar aqui outro número para ninguém se estressar. Vamos dizer que fosse 8.000. Começaria com 3 do mesmo jeito. Porque a característica é a quantidade de algarismos inteiros que o número tem. Todo mundo conseguiu entender isso? O que é característica? Beleza? Sim. Sim. Eu vou botar a frequência de novo aqui, tá, gente? Caso alguém não tenha assinado. Para a gente poder falar da mantiça. Olha o nome bonito, quem quiser futuramente ter um filho, uma filha, mantiça é um nome bonito, hein? Não, professor, o nome do meu filho vai ser Sigma. Massa! Aí o irmão vai ser... Professor, vai ser Pi. Professor, por causa de uma promessa, se eu tiver uma filha, vai ser Artemisia. Eita, que promessa é, meu Deus. Tá querendo ganhar ponto, né, Alma? Não, é porque foi o seguinte, professor. No dia que a gente estava logo na ambientação, eu comentei isso daí, que ia ser Artemisia e vai ser Artemisia. Muito bem. Porque passou, foi na seleção. Ó, gente, então vê o seguinte. Todo logaritmo, ele é constituído de 2 partes. A característica e a mantiça. A característica, eu já falei para vocês, é a quantidade de algarismos menos 1. Por exemplo, qual é a característica de 24? É 1, que ele tem 2 algarismos. Tá certo? Então, a característica é 1. E a mantiça, essa parte decimal. Ora, quando o algarismo é exato, é uma potência de 10, a mantiça é 0. Por exemplo, quanto é o logaritmo de 1.000? 4? 3? 3. 4. 1.000 tem 4 algarismos. É 4. É 3, É 3, gente, olha. Pronto. 1.000 tem 3 algarismos. 1.000 tem 4 algarismos. Então, é 3, 10 ao cubo. É 3. Tá? É 3. Fiquei bugado. Então, a característica, quando dá exato, tem só a parte inteira, tem só a característica. Então, se eu disser a você agora, logaritmo de 100, ele é 2,000. Não importa, né? Esse 00, eu vou gastar caneta. Logaritmo de 100 é 2, porque ele tem característica, mas a mantiça dele é nula. Ele não precisa de mantiça. Por isso que eu digo que o logaritmo de 100 é 2. Tá?
E essa mantiça? Gente, a mantiça vocês não vão calcular. Existe o que a gente chama de tábua de logaritmos, ou tabela de logaritmos, que ele tem as mantiças. Então, se cair numa prova do Enem, no vestibular, no concurso qualquer, qual é o logaritmo de 1930? Você não tem que saber isso. Você tem que saber operar com logaritmo, mas a mantiça tem que ser dada para você. Não tem que decorar a mantiça, são infinitas. Até porque eu posso trabalhar com 2 algarismos, ou com 3, ou com 4, ele tem infinitos algarismos. É irracional. Então, aqui eu passo para vocês a tabela com algumas mantiças, tá? Então, a mantiça do 1 é 0,00. Veja que o 1 e o 10 são potências de 10. Por isso que a mantiça dele é 0. Toda potência de 10, a mantiça é 0. Tá? Porque ele não precisa de complemento. Já os outros números, eles têm mantiça distinta. Por exemplo, que é a mantiça de 2? É 0,30, tá? 0,30. Que é a mantiça de 3? 0,47, que é o 0. Aí uma sugestão é que sempre você saiba a mantiça de 2 e de 3, tá? A mantiça de 2 é 0,30, ou 0,30, e a mantiça de 3 é 0,47. 0,47. Com esses, vocês conseguem fazer um monte de mantiça, um monte de logaritmo, tá? Então, o que significa exatamente isso? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dizer que o logaritmo, por exemplo, de 2 é igual a 0,30. Por que o logaritmo de 2 é 0,30? Porque a característica, que é a parte inteira, ele só tem um algarismo. Ai, tem alguém querendo entrar. Pronto, vou passar de novo a frequência, tá? Eu vi que chegou alguém agora. Pronto. Então, vê bem. Como a coisa é simples, presta atenção. A característica do 2 é 0, porque 2 é só um algarismo. Já a mantiça, eu olho na tabela, tá? E a tabela me diz que a mantiça, cadê? Que a mantiça de 2 é 0,30, tá? Então, está aí feito o logaritmo de 2. O que significa isso, gente? Significa que naquela primeira conversa que eu tive com vocês aqui, deixa eu copiar uma coisa aqui. Tá? Significa que o número 2, ele é maior do que 1 e menor do que 10. Ou seja, ele é maior do que 10 elevado a 0 e é menor do que 10 elevado a 1. O número 2 está aqui, tá? O número 12 está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. Então, o logaritmo de 1 é menor que o logaritmo de 2, que é menor que o logaritmo de 10. Quanto é o logaritmo de 1? É 0. 0. Quanto é o logaritmo de 10? 0 de 1. É 1. Então, o logaritmo de 2 é 0, alguma coisa, que é o que eu tinha falado para vocês. Que alguma coisa é esse? 30. 30. Tá? Então, eu estou dizendo a vocês que o logaritmo de 2 está entre o logaritmo de 1 e o logaritmo de 10. Ele é 0,30. Isso quer dizer, em outras palavras, que se eu tiver um exponencial, por exemplo, eu vou dizer a vocês que 10 elevado a 0,30 vai dar aproximadamente, deixa eu ver, aproximadamente, não é igual não, vou botar igual aqui para economizar tempo. É aproximadamente 2.
Uma calculadora normal, ela não faz isso. Ela não faz essa operação com decimais no expoente. Tem que ser uma calculadora científica. Tá? Então, esse significa o expoente que, colocando, agora eu tenho isso, ó, 10 elevado a 0,30. Então, eu estou dizendo que isso aqui é o número 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1 é 10, e 10 elevado a 30 dá 2. Então, esse é o expoente que eu devo elevar a 10 para conseguir o número 2. Só isso. Para ver que interessante. Eu fiz para vocês o logaritmo de 2. Se eu quiser fazer o logaritmo de 20, não tem problema. A mantissa vai ser a mesma de 2. Só vai mudar a característica. Tem quantos algarismos agora? 2. Tem 2. Quem é a característica? 1. O que eu estou dizendo é que 10 elevado a 1,30 vai dar aproximadamente 20. E agora eu pergunto a vocês, quem é o logaritmo de 200? 2,30. 2,30. Só isso. Ô, Não é professor, simples? Oi. e o logaritmo de 0,2? Perfeito. Logaritmo de 0,2. Como é que a gente faz isso? Vê bem. 0,30. 0,0030. Eita, pera, Não, zero. é porque é o seguinte, essa regra de somar a mantissa com a característica é somente para números maiores do que 1. Para Ah, números menores do que... Oi, pode falar. Eu tenho uma hipótese como fazer. Como? Diga aí. Você pega, coloca log de 2 dividido por 10, aí Perfeito. depois disso, é só seguir a regra. A sua hipótese está corretíssima. É porque a regra, quando o logaritmo é menor do que 1, ela é muito trabalhosa, sabe? É chata demais. Então, eu não quero trabalhar com vocês com decoreba de regras. Eu quero que vocês entendam como se faz. Então, a regra, quando o número é maior do que 1, é simples e é muito objetiva, muito intuitiva. Você pega a característica mais a mantissa. A mantissa é sempre a mesma. A característica é o número de algarismos menos 1. E quando o número está entre 0 e 1, não se preocupe, eu não vou falar regra nenhuma. Eu só vou dizer o que foi falado agora, o que vocês falaram. Vamos lá. Então, se eu quiser calcular o logaritmo de 0,2, eu vou dizer que simplesmente é o logaritmo de 2 dividido por 10. Tá? Aí a gente lembra das propriedades operatórias. Agora que a gente vai usar. O que é que eu faço? 2 dividido por 10 não é uma divisão? Não é isso? O que é que eu faço na divisão? Eu somo ou subtraio? Subtrai. Então, isso vai ser o logaritmo de 2 menos o logaritmo de 10. Ou seja, quem é o logaritmo de 2? 0,30. 0,30. Menos. Quem é o logaritmo de 10? 1. 1. Quanto é 0,30 menos 1? Menos 0,7. 0,7. Ou 70, tanto faz, né? Então, o logaritmo de 0,2 é isso. Veja que toda vez que o logaritmo for menor do que 1, o logaritmando for menor do que 1, o logaritmo vai ser negativo. E aí quebrou aquela regra de pegar a mantissa mais, certo? Mais a característica. Ou seja, entre 0 e 1 é melhor que a gente faça as contas do que decore uma regra besta, que é bem mais trabalhosa. Tá? Existe uma coisa que se usava muito antigamente, que era o logaritmo preparado, mas eu não vou nem falar nisso, só para vocês saberem que existia. O logaritmo preparado era uma bagunça, era uma mistura. Tá? Era tipo, você bota o número 1 com a barrinha em cima e depois bota a mantissa. Não tem praticidade nenhuma, é só uma coisinha bonita para alguém olhar a coisa bonitinha, mas não tem prática nisso.
Aí, já que eu falei para vocês essa questão, eu quero que vocês olhem a tabela, tá? A tabela aqui diz que o logaritmo de 3, a mantissa de 3 é 0,47, tá? A mantissa de 3 é 0,47. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês calculem um logaritmo de 30, logaritmo de 300 e o logaritmo de 0,3. Pronto. Um minutinho aí para vocês pensarem. Já calculei, professor. Tabela, Ah, professor. Maria. Eu não decorei. A mantissa é 0,47. Valeu. A mantissa é o próprio logaritmo do número, né? Porque o logaritmo de 3 é 0,47. A característica é zero, porque ele só tem um algarismo. Então, está aqui o logaritmo. Ou seja, 10 elevado a 0,47 vai dar aproximadamente 3. E aí eu pergunto a vocês, quem é o logaritmo de 30? 0,47. Não, o de 3 é 0,47. Ah, 4,7. Né? Ou não? Hã? Viajei. Pera. Viajou, meu irmão. Quantos algarismos tem o número 30? 2. Então, qual a característica dele? 0,47. Não. Se ele tem 2 algarismos, a característica dele é 1. Ah. E a mantissa é a mesma, 47. Viajei. O 300. Esqueceu, mas agora ficou claro. Né? Gente, tem mais alguém com dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Tem alguém desesperado? Eu me lembrei de um. Pronto. Quanto é o log de 300? 2,47. Por causa que tem A 2 característica é 2 e é 47. Se eu quisesse agora o log de 3.000. 3,47. E assim sucessivamente. Uhum. Agora, o log de 0,3 ele é menor do que 1. Então, a regrinha não tem a regrinha. Eu tenho que fazer conta. Isso é o logaritmo de 3 dividido por 10. E pelas propriedades operatórias, é o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 10. Quanto é o logaritmo de 3? Está lá em cima. 0,47. Menos o logaritmo de 10. Que é 1. Então, logaritmo 53. 0,3 é igual a... Dá menos, não é? Porque o 1 é maior, menos 0,57. 53. Eita, 53, tá? Desculpa aí. Obrigado. 53. É complicado isso? Professor, Não, eu queria. eu achei uma coisa bem legal agora pensando aqui. Quando for, tipo, menor que 1, é só você pegar, tipo, o logaritmo daquele número resultado final, tipo, 0,3, 0,47. Você diminui por 1. Somente. Mas Tipo, é o que falta para 1. Porque o professor tá enfeitar que é pra gente entender, bicho. Tem que ser ligeiro. Perfeito. A sua ideia está perfeita, mas se eu falasse logo isso, talvez alguns não entendessem. Então, eu tenho que fazer a construção prática para vocês, através da construção, vocês conseguirem chegar nessa conclusão. Perfeito. É o final. Então, se eu chego, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um logaritmo de um número qualquer lá, que eu não sei, que o logaritmo dele é 0,81. Tá? 0,81. Quem seria o logaritmo de 0,x? Quem seria o logaritmo? É o que falta para 1. 29. 19. 19. Falta 0,19. Só que falta negativo. De cabeça você consegue fazer. Quem não consegue ir tranquilamente de cabeça, pode fazer as contas. Não tem problema nenhum. O importante é que vocês entendam o que é um logaritmo, tá? Então, deixa eu botar aqui para vocês. O log de 2 é aproximadamente 0,30 e
O log de 3 é aproximadamente 0,47. Com esses dois logaritmos, eu posso fazer vários outros. Por exemplo, aqui na tabela, vocês estão vendo o logaritmo de 18 aqui na tabela? Não. Mas e se Não. cair numa prova? Aí é só multiplicar 9 por 2, né? Perfeito. Perfeito. Tem que se virar nos 30. Então, uma maneira de você fazer isso aqui, por exemplo, log de 18. Gente, 18 fatorado é 2 vezes 9. Beleza. Mas se eu não tiver o logaritmo de 9, eu também não fiz muita coisa. Vamos dizer que na prova, tá? Foi uma questão do Enem. Ele só me deu o logaritmo de 2 e de 3. É E pediu o só, logaritmo de 18. é só você multiplicar 3 vezes 3 e 2. Isso, 3 vezes 3 vezes 2. Fatorar. Isso. É. Cada um faz de acordo com o que seu desenvolvimento cognitivo permitir, tá certo? Quem quiser fazer mais rápido, faz, né? Quem quiser fazer mais lento, faz. O importante é fazer certo. Vamos lá. 18, se eu fatoro 18, todo mundo sabe aqui fatorar o 18, né? 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como é o número 18, é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, vê como fica legal. 2 vezes 3 ao quadrado, tá? Isso é o número 18. Gente, alguma dúvida até aí? Não. Então, eu tenho agora a propriedade da multiplicação. O que é que eu faço na multiplicação? Soma. Soma. Isso é o log de 2 mais o log de 3 ao quadrado. E Só aquele que está ao quadrado. E o quadrado volta, passa para cá multiplica. multiplicando. Isso é 2 vezes o log de 3. Então, log de 18. Eita, deixa eu tirar aqui. Log de 18 vai ser log de 2, que é quanto? 0,30 mais 2 vezes 0,47. 0,47. Ora, 0,30, né? Porque eu tenho que fazer logo a multiplicação. 0,47 vezes 2 vai dar 0,94, né? 4, é. 0,94. Quem souber de cabeça, a gente faz a conta, tá? 0,94 mais 0,30. 124. 1,24. É, mais ou menos isso. Veja que está dentro do padrão. Porque qual a característica do número 18? É 1. Verdade. Certo? E agora, com isso aqui, se você me perguntar, Matheus, quanto é o logaritmo de 180? Eu já sei fazer para vocês, de cabeça. Quanto é? Alguém sabe também fazer de cabeça? 2,24. Perfeito, veio. A característica dele, como ele tem 3 algarismos, a característica é 2. E a mantissa de 180 é a mesma mantissa de 18. Acabou-se. Eu posso perguntar agora a você, quanto é o logaritmo de 18.000? Quanto é? 3,24. Não, 3 não. 4. Tem 5 algarismos. É 4. 4,24. Então, a partir do momento que você não sabe um logaritmo, você pode fatorar e, em função do que você conhece, você calcula os outros. Ou, se for uma potência de 10, né, aí você só olha a conta, a característica e bota. A mantissa é só olhar na tabela. Então, não se preocupe em decorar mantissas. Eu só sugiro que você memorize a de 2 e a de 3, somente. Tá? O resto, você pode construir. O de 8 você constrói, porque 8 é 2 ao cubo. E o de 5, como é que eu vou construir? O de 7 Boa também. pergunta. Que é número O de 5 primo. e de 7. Números primos. Perfeita pergunta. Show de bola. Logaritmo de 5.
Eita, eu esqueci quanto é o logaritmo de 5. Mais 5, eu posso dizer que é 2 mais 10 3. dividido por 2. Não, eu não posso usar 2 mais 3, porque não tem propriedade para soma. Tem propriedade para multiplicação, para divisão e para potência. Eu posso dizer que 5 é igual ao log de 10 Dividido por 2. É verdade. que é o log de 10 menos o log de 2. Quanto é o log de 10? É 1. Quanto é o log de 2? 0,30. Quanto é o log de 5? 0,7. É, 0,70 ou 0,7, tanto faz. Vamos ver lá na tabela, ó. Aí conseguimos. Certo? Tranquilo isso? Tranquilaço. Tá? Aí, gente, as coisas ocorrem dessa forma, aproximadamente, tá? Vocês têm aqui o quarto exercício, que é o que vocês vão fazer como avaliação, né? Entregar lá no... que é calcular o log de 27, de 270, de 18 e de 1800. Sem mistério nenhum. Então, ficou tranquilo, gente, hoje? É Ficou fácil, né? tranquilo demais. É porque o pessoal faz o logaritmo um bicho danado. Eita, vou estudar logaritmo. Gente, logaritmo, quando você diz à pessoa que o logaritmo é um expoente e que ele é formado de característica imantícia, acabou-se. O que tem aí que eu não estou passando para vocês, mas que tem lá no livro, e quem quiser pode se aprofundar, é a mudança de base, tá? Mas também é uma coisa que está em desuso hoje em dia. Antigamente, quando você, na época das grandes navegações, em outras épocas passadas, você estava trabalhando com logaritmo 2 e, de repente, aparecia um logaritmo na base 3. Você tem que fazer a mudança de base. Mas, hoje em dia, a coisa é prática. Eu não vou precisar fazer mudança de base na mão, porque se eu estou trabalhando na engenharia, em qualquer área que precise dessa mudança, o computador já faz. A calculadora científica já faz. Então, eu tenho que saber usar essa ferramenta. Né? Então, você vai trabalhar com sei lá, com a escavadeira, você não tem mais que pegar a pá e sair cavando. Você tem que só saber usar os botões lá da escavadeira e tirar a terra. Então, é isso. Você não tem mais que estar se preocupando, eita, como é que eu mudo de base, meu Deus. Não. Ô, Você tem que saber professor, onde é que você vai usar isso. e mudança de base é simples, né, também. É simples, é tudo escrever tudo na nova base. Eu só não coloquei para não acumular, mas é simples. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá no livro, tem lá a mudança de base, e aí pode marcar um horário extra comigo para a gente aprofundar aí os assuntos que quiser. O que eu estou fazendo é o básico para que você entenda o assunto. Tá? Mas a profundidade do assunto, cada um vai definir como quiser. Mesmo depois do módulo, se você tiver interesse em estudar matemática, você pode fazer isso. Tá? Você pode pegar, estudar o assunto e a gente vai trocando ideias. Num horário aí, qualquer. Aí, no caso, eu posso marcar, sei lá, uma semana para estudar com o senhor, depois do módulo, né? Pode. Ah, então, ok, vou fazer isso. Quem quiser depois se aprofundar em matemática, se aprofundar nesse assunto, marque, a gente vai estudando. O negócio é não atrapalhar o seu módulo atual. Se você estiver bem nele, estiver dando conta e quiser aprimorar a matemática, troca umas ideias aí que a gente marca um horário. Tá certo. Beleza? Aí hoje não teve playlist, porque eu demorei na reunião, aí já comecei em cima, tá? Eu tenho que terminar isso para vocês. Pronto, a gente termina por aqui. Se ninguém tiver dúvida, esse era o assunto que faltava.